sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, eu te rendo graças neste momento por esta palavra, Senhor. Uma palavra, Deus, que veio do teu coração para nossas vidas. E nessa noite o que nós te pedimos, Pai, é que o Senhor possa nos revelar os segredos dessa palavra. Que cada vida que aqui está, Pai, possa ouvir a tua voz. E que assim, Pai, nesta noite nós queremos nos submeter à tua palavra, porque sabemos que ela é alimento para nossas almas, ela é alimento para o nosso espírito. É disso que nós somos composto: corpo, alma e espírito. E a tua palavra é alimento para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Fica conosco, fala conosco em nome de Jesus. E a igreja diz: senta em nome de Jesus, querido. Aleluia. Hoje é quinta-feira das maravilhas do Senhor. E Deus, Ele tem uma palavra nesta noite para você. É bem verdade que um culto como esse, Deus, Ele quer falar com cada um de nós. E é necessário estarmos atentos à sua voz, porque a sua voz, ela é sensível. Apesar de muitas das vezes nós, como pregador, nos empolgar em cima do altar e gritar e pular, mas a verdade é que quando Deus, Ele quer falar com cada um de nós, Ele fala de uma forma suave e macia. E ainda que eu grite aqui, todavia Deus, Ele vai estar aí sussurrando no teu ouvido, porque os seus segredos Ele só conta para quem tem intimidade com Ele. E me perdoe eu falar a verdade para você nessa noite, querido. Talvez há alguém do teu lado que não tenha essa intimidade com Ele. Talvez apenas você tenha. E aí quando Ele fala baixinho, que é só para você escutar. Então diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: irmão, para ouvir a voz de Deus é necessário ter intimidade com Ele. Quem tem intimidade com Ele aqui? Aleluia, Jesus. Queridos, é bem verdade que nessa caminhada com o Senhor Jesus não é fácil. Não é fácil servir a Deus, não é fácil fazer a vontade de Deus, não é fácil se submeter à palavra do Senhor. Não é fácil porque quando nós servimos, quando nós estamos na presença do Senhor, logo se levanta o inferno inteiro para poder tentar acabar com a nossa paz. E eu quero falar nesta noite sobre perseguição. Eu não quero falar nesta noite sobre a convenção de Saulo. O texto que nós lemos narra exatamente a história de Saulo de Tarso, quando ele se converte ao Senhor Jesus. Mas eu quero nesta noite abordar um assunto que muitos de nós temos sofrido e temos passado nos dias de hoje. É aquela velha perseguição. Todos nós estamos sujeitos a essa perseguição. E essa perseguição, ela não vem de muito longe. Essa perseguição muitas das vezes, ou na maioria das vezes, vem de dentro da nossa própria casa. Mas eu quero começar dizendo para você nesta noite que não importa de onde venha a perseguição,
Eu quero falar para você nesta noite que chegou aqui, não importa se você está sendo perseguido e há quanto tempo e por quem você tem sido perseguido. Eu quero te dizer nesta noite que maior do que tudo e do que todos é o Deus a quem você serve, e que nesta noite trouxe até aqui para te dizer: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. A Bíblia vai narrar a história de um rei que amava o seu povo, mas todavia os inimigos resolvem se unir, os inimigos resolvem se levantar para poder maltratar o povo, para poder destruir o rei. E essa história nós vamos ver no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, a história do rei Josafá. Conhecemos a história quando o texto sagrado vai dizer que os inimigos se reuniram contra Josafá. Diga para o irmão que está do seu lado: não importa quantos inimigos façam aliança contra a sua vida, eles terão que retroceder. Diga, eles terão que recuar, porque o general de guerra, o Senhor dos exércitos, o Deus que dele é a guerra, o leão da tribo de Judá, é Ele que vai adiante de ti para destruir, para derrotar e para pisar aqueles que fazem alianças contra a tua vida, contra a tua casa. Eu não sei se você está entendendo. Eu quero te dizer que nesta noite, o Deus que te levantou, o Deus que te escolheu, é o Deus que vai adiante de ti, abatendo os teus inimigos. A Bíblia vai dizer que se reuniram contra Josafá nações, reinos, mas inimigos. E Josafá, ao receber a notícia, é exatamente isso que falam para o rei: ó rei Josafá, vem contra ti uma grande multidão. Quando ele ouve essa notícia, quando ele tem o conhecimento que os seus inimigos agora estavam unidos contra ele, a Bíblia vai dizer que ele temeu. Ele o quê? Mas mesmo temendo, mesmo angustiado, a Bíblia diz que foi na angústia que ele se pôs a buscar o Senhor. Eu vou baixar o nível para você entender. É porque tem momentos na vida do crente que ele passa por altos, que ele passa por lutas, que ele passa por tempestades, porque ninguém está livre do dia mau. Assim como o sol nasce para todos, o dia mau também. E quando esse dia chega na porta do crente, que não conhece e que não entende os mistérios de Deus, logo ele vai se abater. Jesus, ele não nos manda ler a Bíblia. Jesus, ele nos diz: examine as Escrituras. Não basta apenas ler, tem que examinar. E quando você examina, você entende. E quando você entende, quando chega o dia mau, você vai lembrar da palavra que o Senhor te diz: ei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O problema, querido, é que nos dias de hoje nós não queremos mais examinar as Escrituras, e por falta de conhecimento, o meu povo, ele é destruído. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele temeu, mas mesmo no momento de temor, ele busca o Senhor, ele se derrama diante do Senhor, ele prega jejum sobre todo o reino,
Ele prega oração e consagração sobre todo o reino, mesmo sabendo que os inimigos já estavam unidos contra ele. É bem verdade que isso dificilmente acontece na vida de muitos crentes, porque quando o problema chega, a gente acha solução em tudo, menos em buscar o Senhor. É muito mais fácil abandonar o chamado, é muito mais fácil abrir mão da promessa, é muito mais fácil a sair da igreja, é muito mais fácil deixar de servir do que buscar. Eu quero falar para você nesta noite que quando Deus ele manda prova, Ele manda não é para nos afastar, é para nos aproximar dele. Os mistérios de Deus ele é diferente. Quando Deus ele cria uma situação na tua vida, não é para você esfriar na fé, mas é para Ele poder te dar a oportunidade de você mostrar para Ele que você é um verdadeiro crente. Então não importa o que você está vivendo, não importa as perseguições que você tem enfrentado. Se Deus permitiu as perseguições virem sobre a tua vida, foi para que você pudesse se aproximar dele. Ou não é isso que está escrito? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Não adianta se levantar contra a sua vida. Não adianta se levantar contra o seu chamado, contra o seu ministério. Você é um escolhido de Deus, entenda isso. E quando Deus levanta, Ele se responsabiliza. Ai daquele que se levantar contra a sua vida. Foi isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. E a história vai dizer que Josafá ele busca o Senhor no momento difícil, no momento de aflição, no momento de angústia, porque os inimigos estavam vindo contra ele. E a Bíblia vai dizer que foi nesse momento que o Senhor se revela por meio de um profeta. E o Senhor agora vai dizer para Josafá: Josafá, não temas por causa desta multidão que está vindo contra ti, porque essa peleja não é tua. Eu, o Senhor, pelejarei por ti. Mas agora o Senhor ele vai dizer para Josafá: Josafá, mas permanece de pé. Permanece o quê? De pé. Está escrito, se você for olhar, está escrito. Ele vai dizer: estais de pé, Josafá, e vede o grande milagre, o grande livramento que o Senhor vai te dar hoje. Diga para o irmão que está do seu lado: é preciso estar de pé para ouvir e ver as maravilhas de Deus. Aleluia. É porque quando nós estamos caídos, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos tristes e angustiados, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E quando não se ouve a voz de Deus, irmão, não se tem força para orar, para dobrar o joelho. Quando não consegue mais se ouvir a voz do Senhor, já não tem mais força para se consagrar a Deus. E para se ouvir a voz do Senhor, é necessário estar de pé. A Bíblia vai dizer que Ezequiel estava há 5 anos escravo. Ele estava, mas ele não era. Mas para o Senhor se revelar para ele, foi necessário ele se colocar de pé. Ezequiel 2, você vai ouvir isso. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te o quê? Põe-te o quê? Deus está falando nesta noite. Tem pessoas no nosso meio que precisa se levantar espiritualmente para poder voltar a ouvir a voz de Deus. Ezequiel vai dizer: e entrou o Espírito de Deus em mim, e me pus em pé, e ouvi o que ele me falava. Enquanto Ezequiel estava caído, ele não conseguiu ouvir a voz, mas ele vai dizer: me pus em pé. E quando ele se pôs em pé, ele ouviu o que o Senhor falava para ele.
Não era o estado físico de Ezequiel, era o estado espiritual. Nessa noite o Senhor está falando com você. Põe-te em pé e falarei contigo. É necessário estar de pé para poder contemplar as maravilhas de Deus na nossa vida. Se nós não entendermos isso, nós vamos permitir que Satanás reine sobre as nossas vidas, reine sobre as nossas casas. Por quê, pastor? Porque nós estamos caídos. E caídos nós não vamos ver Deus agir na nossa vida. E caídos Deus não vai agir na nossa... Agir para quê, irmão? Fazer para quê? Operar milagres para quê? Se não tem ninguém para reconhecer, se não tem ninguém para glorificar, esse alguém é você. E se você não estiver de pé, Deus não vai falar. E se você não estiver de pé, Deus não vai fazer. Porque Deus, Ele trabalha em nosso favor. Aleluia. E agora Josafá, ele está de pé. E agora Josafá, ele vai ouvir a voz do Senhor. Sabe o que é interessante? É porque esse cenário era um cenário de guerra. Esse cenário era um cenário de luta, de batalha. Aos olhos de Josafá, aquela perseguição, aquela multidão iria vir, iria destruir tudo. Porque Josafá, ele não tinha força, ele não tinha condições nenhuma. Mas Josafá entendeu que aquilo que era impossível para ele era possível para Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está mandando falar para você nessa noite. Aquilo que fugiu do teu controle, aquilo que fugiu do teu alcance, aquilo que aos teus olhos, que aos olhos do homem é impossível de acontecer, creia que para o teu Deus é possível. Fugiu do teu controle, mas não fugiu do dele. Fugiu do teu alcance, mas não fugiu do dele. Não tem condições para você, mas para ele ainda tem condições. Ainda que todos digam não vai dar certo, Deus diz: a última palavra quem dá sou eu. E eu te digo nesta noite: vai dar certo. Aleluia. Vai dar certo porque Deus está no controle. Vai dar certo porque foi Deus que te prometeu. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele tem a sua forma de agir e de fazer, irmãos. É em tempo de guerra que Deus traz paz para a nossa vida. Aleluia. E agora Deus, Ele vai dizer para Josafá: Josafá, prepara o exército. Mas na frente do exército, Josafá, coloca levitas. Eu imagino Josafá dizendo: mas como assim, Senhor? Eu vou para uma guerra. Como que eu vou colocar levitas na frente de um exército? Josafá, coloca levita. E a Bíblia vai dizer que Josafá, ele resolve dar ouvido à voz do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando os levitas começaram com alegria a louvar ao Senhor, o Senhor começou a desembaratar os inimigos de Josafá. Mas como que no cenário de guerra você vai vencer a batalha cantando? É no tempo de guerra que você vai vencer as lutas louvando, adorando, exaltando e glorificando o nome de Deus. Não é murmurando, não é se maldizendo, não é dizendo não vou conseguir, não vai dar certo. Ei,
quando você murmura, quando você diz: eu vou desistir, eu não aguento mais, eu não suporto mais, é porque tem alguém no nosso meio que por esses dias estava dizendo isso: eu estou para desistir dessa vida de ser crente, porque eu não suporto mais tanta luta, eu não suporto tanta provação. E Deus está dizendo: ei, você vai vencer, mas não é murmurando, você vai vencer é louvando o meu nome, você vai vencer é glorificando o meu nome, você vai vencer entoando louvores ao nome do teu Deus, porque quem vai te dar vitória é Ele. É Ele quem vai te dar a vitória, porque Ele nunca perdeu a batalha. Aleluia. Mas precisamos entender, irmão, e precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Aleluia. As perseguições que você tem enfrentado nesses últimos dias, Deus está dizendo: vou te dar livramento de todas elas. E Ele não vai abater e não vai matar os teus inimigos, não. Vão ter que ficar vivos. Aleluia. Mas como assim, pastor? Vou ter que ficar vivo para contemplar o que Deus vai fazer na tua vida. Eu vou mais adiante. Vão ter que se converter. Vão ter que professar a mesma fé. Vão ter que entender que existe um Deus na tua vida que não só mudou a tua, mas também mudou a dele. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele estava irado, ele estava cheio de ódio, e o único desejo de Paulo era matar aqueles que seguiam a Jesus. O único desejo de Paulo era poder prender aqueles que seguiam o mestre. O único desejo de Paulo era poder maltratar aqueles que criam em Jesus. E agora Saulo, ele vai em busca de cartas, de ordens, de autorização para ir à cidade de Damasco, com um único objetivo, com um único propósito: de causar danos e mal para aqueles que seguiam Jesus. É bem verdade que nos dias de hoje nos deparamos com esses Saulos da vida. São pessoas que só se preocupam em uma coisa: em nos fazer o mal, em nos perseguir, em nos maltratar, em nos apontar, em nos criticar. Mas eu quero dizer para você que vai ter dois trabalhos acerca da minha vida e da sua vida, esses, viu? Primeiro de se levantar e o segundo de cair diante de ti. Aleluia. Vão ter dois trabalhos acerca da minha vida, acerca da sua vida. Porque nós não somos bagaceiras. Nós somos um povo escolhido, um povo eleito. Aleluia. E Saulo, ele quando recebe essas cartas, querido, ele vai em direção a Damasco. Ele vai com o objetivo de destruir aqueles que seguiam a Jesus. Mas é no meio do caminho. É aonde? É aonde? É no meio do caminho que o Senhor Jesus se revela para Saulo e derruba ele do cavalo. Eu vou baixar o nível para você entender. Aqueles inimigos que estão tramando contra você, aqueles inimigos que estão criticando você, eles não vão conseguir chegar nem sequer perto de você, porque antes deles chegarem até você, vão ter que ter um encontro com o teu Deus. Aleluia. Antes de chegar em você, vão ter que primeiro que tratar com Ele. Esquece isso, irmão. O inimigo, ele não tem autoridade sobre a tua vida, não. Esquece esse negócio de atribuir o que acontece com você a Satanás. Ele já é derrotado.
E para poder tentar contra a sua vida, tem que pedir permissão para papai primeiro. Ah, é o Satanás. É Satanás nada, irmão. Não tem autoridade nenhuma, não tem poder nenhum. Derrotado. Precisamos olhar para a circunstância e entender que é Deus. Deus nos dando a oportunidade de mostrar para Satanás que somos adoradores, de mostrar para Satanás que nós não vamos retroceder, de mostrar para Satanás que não vamos murmurar. E não importa o que acontecer, sempre vai ser Deus na sua vida e acabou-se. Tudo que existe foi feito por Ele. Até mesmo as potestades e principados foi feito por Ele. Então não tem autoridade nenhuma sobre as nossas vidas. E agora a Bíblia vai dizer que quando Saulo ele está indo a caminho de Damasco, ele agora cai do cavalo. Ele agora está com o rosto em terra. E o texto vai dizer que ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque o quê? Aleluia. Saulo ele vai dizer: quem és? Senhor? Observe que ele faz uma pergunta, tem uma interrogação. Ele diz: quem és? Senhor? Aí Deus me entrega uma revelação forte aqui agora, irmão. Ele já sabia quem ele estava perseguindo. Ele já sabia que não estava perseguindo um doidinho qualquer, não. Ele estava perseguindo o próprio Deus. Eu vou baixar o nível para você entender, irmão. Aqueles que têm se levantado contra a sua vida, no fundo, eles sabem quem é o Deus que você serve. Quem é? Senhor? É, Saulo, sou eu mesmo. Jesus, a quem tu tem perseguido. Eu quero conjecturar essa parte aqui, irmão. Eu imagino Saulo dizendo assim: Senhor, mas eu não tenho nada contra ti, eu tenho contra os que te seguem. Pois é, Saulo, perseguir eles é perseguir a mim. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, mas Deus manda dizer nesta noite: aquieta, sossega o coração, porque quem está te perseguindo está perseguindo também a mim. E se te persegue, me persegue. E se te maltrata, me maltrata. E se te machuca, me machuca. Te prepara, porque eu vou me revelar como um Deus de justiça, e eles saberão que tu és meu escolhido. Aleluia! Mas é que essa história mesmo, Senhor. Saulo, perseguir a minha igreja é perseguir a mim. Escuta isso, porque Deus está me revelando aqui uma pessoa tem perdido a bênção porque tem procurado provar para alguém quem você é. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa tentar provar nada para ninguém. Deixa falar de ti o que quiser. Deixa pensar de ti o que quiser. Fica em silêncio. Espera que aquele que é advogado fiel é ele que vai te justificar.
É Ele que vai se revelar para os teus inimigos e vai dizer: rapaz, se eu fosse, não mexer ali não, que ali o negócio é mais estreito. Esse negócio de bater boca, esse negócio de confrontar, esse negócio, deixa falar, irmão. Pastor, fulano está falando mal da reta, deixa falar. Pastor, fulano está falando mal do Senhor, deixa falar. Aleluia. É bem facinho de entender, irmão. Ô irmã, a fulana está falando de ti. Respira fundo. Onde é que ela está? Está no mundo? Está na bagaceira? O ministério dela é falido? É, então deixa eu falar. Irmão, eu estou para ver alguém que semeia contenda, que persegue crente, que fala mal de crente, está acima de crente. Quando fala, está abaixo de ti. Quando fala, não professa a mesma fé. Quando fala, não está na presença de Deus. Vai se preocupar com o quê? Fica na tua, fica calado. Deixa Deus falar por ti. Deixa Deus dar testemunho de ti. O tempo vai passar, e a mesma pessoa que te criticou, e a mesma pessoa que falou mal de ti, é a mesma pessoa que um dia vai ter que olhar para ti e vai dizer: Deus é na tua vida. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele se revela e diz: Saulo, perseguir a minha igreja é perseguir a mim, rapaz. Tá ficando louco? Senhor, me perdoa. Não está escrito, eu estou conjecturando, irmão. Porque imagina só tu ouvir aquela voz no pé do teu ouvido, e a gente não consegue entender se a gente não navegar, irmão. Vamos entender aqui como é que foi o tom de voz de Jesus para esse Saulo. Imagina só um pai, quando vê o seu filho chorando, quando vê alguém tentando contra o seu filho. O cabo pode ter 10 metros de altura e o pai pode ser um nanico. Mas me diga como é que vai o pai para cima do grandão? Hã? Como é que é? Vai mexer com meu filho? Pode ter o tamanho do poste. Quanto mais alto for, maior a queda. Às vezes o pai bem baixo está se tremendo de medo. Mas aquele não reia, mas é pai, né, irmão? Quer mostrar autoridade, quer mostrar poder. Agora imagina Jesus, sabendo que Saulo foi lá, tramou, pegou carta para poder vir prender, matar, destruir a igreja dele.